Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Meu nome é Isadora Montiel, mas poucos ousam me chamar assim. Aqueles que conhecem meu verdadeiro nome não costumam viver muito tempo para pronunciá-lo novamente. Houve um tempo em que meu rosto estampava as colunas policiais dos jornais de meia-noite. Fui conhecida como a Viúva Escarlate, embora nunca tenha me casado de verdade. Meus crimes não nasceram do amor perdido, nasceram de algo muito mais podre: prazer, vingança e poder. Matei Vera Santoro, minha melhor amiga, com um veneno lento dissolvido num chá de hibisco. O motivo? Ela tinha herdado a fortuna da família, quando, na verdade, fui eu quem armou a morte dos pais dela. Um erro burocrático tirou de mim o que era meu por direito. Eu fiz justiça aos meus olhos. Traí Jonas Barreto, meu amante, entregando-o à polícia com provas forjadas de tráfico internacional. Ele confiava em mim, dormia comigo, chorava no meu colo. Nunca soube que fui eu quem destruiu a vida dele por puro tédio. Roubei doentes terminais, idosos esquecidos em asilos, órfãos que mendigavam por comida. Ninguém era intocável para mim. Falsifiquei assinaturas, invadi sistemas, vendi segredos corporativos. Não me arrependo de cada passo que dei. Ou melhor, não me arrependia, porque agora algo mudou. Talvez tenha sido o olhar vazio da menina no beco da Rua Mirador, aquela que vi morrer quando neguei ajuda e fugi com a bolsa da mãe dela. Ou talvez seja essa maldita voz que me persegue no espelho, sussurrando os nomes de todos que já prejudiquei. Eu não durmo mais. Eu não sonho mais, exceto com sangue. E ele nunca é o meu. Eu cansei de correr. Cansei de fingir que isso vai passar. Quero me livrar de tudo. Da dor, da culpa, do passado. Quero começar de novo. Quero esquecer tudo. Virar uma folha limpa. Me tornar alguém boa. E para isso, estou disposta a fazer o que sempre fiz. Pagar o preço necessário. Ouvi falar de um homem. Um padre. Padre Ágabo. Dizem que é um santo entre os pobres, mas que guarda um segredo nos porões da velha capela abandonada da Rua do Carmo. Um pacto, uma promessa. Ele pode me ajudar. Ou pelo menos é o que dizem. Encontrei a capela da Rua do Carmo numa madrugada gelada, quando até os pecados parecem adormecer nas esquinas. Era um prédio ruído pelo tempo, escondido entre cortiços e vielas, onde até a luz hesita em entrar. Um crucifixo torto pendia sobre a porta de madeira carcomida, e as janelas estavam cobertas por vidros opacos, tingidos de fuligem e esquecimento. Toquei a maçaneta com hesitação. A madeira rangeu, como se a própria estrutura tentasse me impedir de entrar. Mas entrei. Lá dentro, a penumbra era cortada apenas por algumas velas tremeluzentes, lançando sombras que dançavam como espectros entre os bancos vazios. O cheiro de incenso misturava-se com mofo e algo mais, algo que não consegui identificar de imediato. Então, o vi. Padre Ágabo. Alto, magro como um galho seco, com olhos que pareciam escavar sua alma mesmo antes de você dizer uma palavra. A batina negra se estendia até o chão e ao seu redor o silêncio era absoluto, como se até o tempo se curvasse diante dele. Você é Isadora. Ele não perguntou. Ele afirmou. Assenti, com um nó na garganta. Pela primeira vez em anos, senti medo real. Não da morte, não da prisão, mas de mim mesma, do que eu me tornara
e do que estava prestes a fazer. Você quer se libertar, disse ele, caminhando até mim com passos calmos. Quer esquecer tudo, apagar o passado como quem apaga cinzas de um altar profano. Sim, respondi, quase num sussurro. Estou disposta a tudo, qualquer coisa. Ele sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas não havia piedade nele. Só conhecimento. Como se já tivesse visto outras como eu. Há um caminho, uma entidade, um preço. Mas cuidado, Isadora. Nem todo esquecimento é bênção. Às vezes, lembrar é a única proteção contra o que vem depois. Ele me levou até a sacristia nos fundos. As paredes ali eram cobertas de símbolos que nunca vi antes, e uma escada estreita descia até as entranhas da capela. Um cheiro forte de ferro e terra invadiu minhas narinas. Antes de descer, ele se virou e colocou uma mão fria sobre minha testa. Seus olhos mergulharam nos meus. Você ainda pode voltar, ainda pode carregar sua cruz, viver com as cicatrizes. Eu não quero cicatrizes, quero um corpo novo, uma alma limpa. Ele assentiu lentamente. Então, que os mortos permaneçam em silêncio. Descemos, e lá embaixo, o pacto me aguardava. A escada parecia não ter fim. Cada degrau rangia como ossos velhos, e o ar ficava mais denso, mais úmido. À medida que descia, senti algo me pressionando o peito. Não era medo. Era como se meu passado, minha culpa, minhas vítimas, todas descessem comigo, prendendo-se aos meus calcanhares. Quando finalmente chegamos ao fim, encontrei uma câmara circular, iluminada apenas por uma tocha presa à parede de pedra. O chão estava coberto de símbolos riscados com algo que, à primeira vista, parecia tinta. Mas logo percebi o cheiro. Sangue. No centro da sala havia um altar rudimentar de pedra. Sobre ele, uma tigela de prata escurecida pelo tempo. E atrás, uma parede marcada com o que parecia ser um rosto esculpido, disforme, incompleto, com olhos vazios que me seguiam mesmo sem se mover. Padre Ágabo não precisou explicar. Aquela parede abrigava a entidade. O nome dela não pode ser pronunciado em voz alta, disse ele enquanto se ajoelhava diante do altar. Ela atende apenas àqueles que realmente desejam o esquecimento, aqueles que estão dispostos a pagar o preço. E qual é o preço? Perguntei, engolindo em seco. Tudo, ele respondeu. Você não lembrará quem é, de onde veio, o que fez, mas também não lembrará quem destruiu. Será uma folha em branco. Mas folhas em branco, minha filha, também são frágeis, o menor sopro, e elas rasgam. Ele retirou um punhal de uma gaveta sob o altar. A lâmina era curta, antiga, com símbolos idênticos aos do chão. Seu sangue é a chave. Ela só aceita pactos selados com o que há de mais verdadeiro em você: dor e sangue. Tomei o punhal com mãos trêmulas. Olhei para ele, para o altar, para a parede com aquele rosto morto, e então, sem hesitar, cortei a palma da minha mão. O sangue escorreu, quente como um alívio. Pinguei cada gota na tigela de prata. A sala inteira estremeceu. As velas apagaram sozinhas. A parede pareceu respirar. Então eu ouvi, pela primeira vez: "Você quer esquecer?" A voz não veio de fora. Ela ecoou dentro de mim como um pensamento intruso, uma lembrança que não me pertencia. Sim, sussurrei. Quero esquecer tudo. Então esqueça. Mas lembre-se, o que é enterrado vivo sempre cava um caminho de volta. A última coisa que vi antes de desmaiar foi o rosto de Padre Ágabo se curvando. Não em respeito, mas em pena. Acordei com o som do vento balançando cortinas brancas. O teto era claro, limpo, sem rachaduras, sem manchas de mofo ou sangue. Um cheiro leve de lavanda preenchia o ambiente. Pela janela, via um campo aberto e um céu pálido, como se o mundo fosse um quadro recém-pintado. Eu estava deitada numa cama simples, com lençóis brancos.
Meu corpo doía, mas não como se tivesse sido ferido. Era como se tivesse sido reiniciado. E então percebi. Não lembrava de nada, nem meu nome, nem minha idade, nem de onde eu vim. Havia um vazio em mim, um silêncio profundo onde deveriam haver memórias. Pensei em pais, amigos, amores, mágoas. Nada. Como se minha história tivesse sido lavada por dentro com uma enxurrada de esquecimento. Uma mulher entrou no quarto. Rosto gentil, cabelos presos, sorriso calmo. "Bom dia", disse ela, sentando-se ao meu lado. "Você passou dias dormindo. Isso é normal, segundo o padre." "Padre?", perguntei, confusa. "Sim, Padre Ágabo. Ele cuidou de você depois do seu ritual, como ele chamou." Fingi entender. Assenti com um sorriso vazio, tentando disfarçar a inquietação. Qual é o meu nome?" Ela hesitou, mas respondeu. "Disseram para chamá-la de Helena." Helena, um nome que não me dizia nada, mas que me servia como uma muleta, uma identidade nova para uma alma sem passado. Fiquei ali por dias. A casa era simples, mas acolhedora. No vilarejo, pessoas me olhavam com curiosidade, mas ninguém parecia saber quem eu era ou de onde vim. Tudo era estranho, mas não hostil. Era paz, ou pelo menos uma imitação bem convincente dela. Mas algo começou a me incomodar. Sonhos. Primeiro eram vislumbres, fragmentos, mãos manchadas de sangue. Uma xícara de chá quebrando no chão. Uma risada feminina, fria, seguida por um choro sufocado. Depois vieram os rostos. Uma mulher de cabelos escuros caindo lentamente no chão. Um homem algemado sendo arrastado. Crianças chorando atrás de grades enferrujadas. E então, uma voz, dentro do sonho. "Você pediu para esquecer, mas eles não esqueceram de você." Acordei suando, com a sensação de que alguém estava me observando, mas o quarto estava vazio. No espelho, vi algo estranho. Por um segundo, apenas um segundo, o reflexo não era o meu, era ela. A mulher que me observava do outro lado tinha os olhos vermelhos e um sorriso que conhecia todos os meus pecados. Eu, antes do esquecimento, e ali, pela primeira vez desde o pacto, eu tremi. Porque talvez esquecer não tivesse sido um livramento. Talvez tivesse sido uma armadilha. Na manhã seguinte, o espelho estava limpo, meu rosto refletido como deveria ser. Sem olhos vermelhos, sem sorrisos estranhos, mas a sensação permanecia, aquela de que eu não estava sozinha dentro de mim mesma. Continuei fingindo para os outros. Sorria, agradecia por tudo, dizia estar bem, mas dentro de mim algo pulsava. Um som surdo, abafado, como se houvesse alguém gritando sob a água. Tentei ignorar. Durante o dia me distraía no vilarejo. O povo era simples, acolhedor. Trabalhei na pequena estufa com Dona Elvira, a mulher que me acolheu. Plantei ervas, lavei pratos, limpei a varanda. À noite, comia em silêncio ao som da rádio local, que só tocava músicas antigas. Por fora, eu era Helena. Um novo começo. Mas à noite, os sonhos se tornaram pesadelos. Vi uma criança. Seus olhos azuis, arregalados, fitavam algo atrás de mim, algo que ela via e eu não. Estava deitada num beco entre sacos de lixo, o rosto sujo de sangue. Quando tentei me aproximar, a cena mudou. Agora eu segurava uma arma. Ela tremia nas minhas mãos. Havia um homem chorando diante de mim e ele dizia: "Por que, Isadora? Eu te amava." Acordei com um grito preso na garganta. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto lavava meu rosto na bacia, olhei novamente no espelho. Lá estava ela, a outra, eu. Mas antes, fria, perigosa, com o rosto cheio de uma raiva silenciosa. E dessa vez, ela falou. Sem som, mas seus lábios se moveram. "Você não pode me apagar." Dei um passo para trás, batendo na parede. Fechei os olhos.
Quando os abri, só via meu reflexo, mas algo em mim começava a se abrir como uma rachadura em um vidro espesso. Naquela noite, fugi até a capela abandonada. Queria respostas, queria o padre, mas ela estava fechada, trancada com correntes. E no chão, riscado na poeira com algo que parecia unha ou osso, havia uma palavra: lembra. Voltei correndo, tremendo, porque percebi, naquele instante, o que estava acontecendo. O pacto me dera esquecimento, mas ela ainda estava viva aqui dentro, Isadora, e ela queria voltar. Passei o dia inteiro tentando me convencer de que estava imaginando tudo. Talvez os sonhos fossem apenas ecos de uma mente ferida. Talvez eu tivesse sido alguém ruim. Talvez meu subconsciente estivesse só reagindo ao trauma de, sei lá, de renascer. Afinal, perder a memória devia deixar marcas invisíveis, certo? Mas então, as gotas começaram, no espelho do banheiro, no canto da estufa, na borda da bacia. Gotas vermelhas, pequenas, lentas, como se escorressem de um lugar que eu não conseguia ver. Toquei uma delas com o dedo. Era densa, quente. Sangue. Você se cortou? Perguntou Dona Elvira ao me ver com a mão manchada. Não sei, murmurei, limpando apressadamente. Ela me olhou com um ar estranho, como se soubesse de algo, como se estivesse esperando que isso acontecesse. Naquela noite, sonhei com Vera. Sim, agora eu sabia o nome dela. Vera Santoro. Ela estava sentada numa cadeira com uma xícara de chá nas mãos. Me olhava como uma mãe que contempla a filha que decepcionou. Seus olhos estavam inchados, a boca costurada por linhas vermelhas. Ela tentou falar. A pele se rasgou, sangue escorreu pelos pontos. E mesmo sem som, eu ouvi. Você me deu o chá. Você me assistiu morrer. Acordei encharcada de suor. Minha garganta doía. Fui até o espelho do quarto. Esperei. E ela apareceu. Isadora. Estava lá, dentro de mim, com um vestido preto, as mãos cruzadas como num velório. Você é só uma capa. Eu sou a alma. Ela sorriu. O vidro trincou como se seu reflexo fosse forte demais para ser contido. E então, sumiu. No dia seguinte, algo em mim havia mudado. Vi Dona Elvira cochichando com um senhor na feira. Ela me olhava de longe, com pena ou medo. Me afastei, me escondi e ouvi. Ela não lembra de nada, mas os olhos são os mesmos. Você viu o que ela fez com os gatos? Gatos! Voltei para casa e fui até os fundos. Ali havia uma caixa velha de madeira. Dentro estavam 4 corpos de gatos, a pele arrancada, os olhos vazios e uma faca com meu nome gravado no cabo. Helena, ou melhor, Isadora. Desabei. Chorei até não conseguir respirar. Não me lembrava de nada daquilo. Não podia ser eu, mas havia sangue embaixo das minhas unhas. Ela estava voltando, não só nos sonhos. Ela estava tomando espaço. E eu estava sumindo. Nos dias que se seguiram, algo em mim quebrou. Mas não como um copo ou uma janela. Foi como se uma barreira interna tivesse cedido. Um pedaço meu, ou dela, se libertando. Acordei em lugares que não lembrava de ter ido. Às vezes, coberta de lama. Outras com roupas trocadas. Um dia, me vi com o cabelo cortado até os ombros. Eu nunca teria feito isso. Mas ali estava o cabelo, espalhado no chão do quarto. Isadora estava fazendo as escolhas. Acordei com o rosto arranhado, unhas vermelhas, o gosto metálico na boca. Comecei a me trancar à noite, amarrava os pulsos na cama, mas acordava com os nós desfeitos. A cada manhã, uma parte de mim desaparecia. Helena estava se apagando. Fui até a estufa onde Dona Elvira trabalhava. Precisava de ajuda. Queria contar, gritar, implorar para que alguém me tirasse disso. Mas quando cheguei lá, ela já não estava viva. Seu corpo jazia entre os vasos. O pescoço torcido, um espelho quebrado caído ao lado.
e escrito com terra misturada com sangue na parede de azulejos: Isadora lembra, fugi. Corri pelas ruas estreitas do vilarejo, um ofegante, mas as pessoas já me olhavam diferente, fechavam portas, apagavam luzes, se afastavam. Foi então que percebi, eles sabiam. Talvez tivessem sempre sabido. Vi um grupo sussurrando em frente à capela abandonada. E lá, no centro, de pé sob a chuva, Padre Ágabo. Esperei até que todos fossem embora. Me aproximei, encharcada, tremendo. Ela está voltando, não está? Perguntei com a voz embargada. Ele não se surpreendeu ao me ver. Ela nunca foi embora, minha filha. Mas o pacto, você disse que eu esqueceria, e esqueceu. Ele fez uma pausa, me encarando com uma expressão de profundo pesar. Mas esqueceu o que te fazia humana também. Fiquei em silêncio. O que eu sou agora? Ele se aproximou, segurando meu rosto com as mãos frias e secas. Você é a fronteira, a membrana entre o monstro e a memória, e está começando a rasgar. Foi nesse instante que senti, como um soco vindo de dentro, um grito silencioso, não meu. Dei um passo para trás, meus olhos arderam. O mundo pareceu girar, e então ouvi, pela primeira vez fora do espelho, a voz dela. Eu vou tomar tudo de volta, querida. A pele, os ossos, até o nome. Caí de joelhos. E quando olhei para minhas mãos, elas estavam cobertas de sangue fresco. Depois daquele dia, perdi o direito ao descanso. Não dormia mais. Apagava. Sumia por horas e acordava no meio de lugares desconhecidos, com os olhos ardendo e o corpo trêmulo, como se tivesse corrido por horas ou feito algo muito pior. Acordei uma vez na torre do sino da capela, o rosto sujo de fuligem, um fogo apagado com pressa logo abaixo. Havia algo queimado ali, um livro talvez, ou um corpo. Dessa vez, nem tive coragem de procurar. Minha pele tinha cicatrizes que não reconhecia, marcas nos braços, como escritas feitas à faca, rasuras tortas, como palavras que a carne não deveria conter. Tentei me comunicar com alguém, escrever talvez, contar às pessoas que não era eu, não mais. Mas ninguém me ouvia, ninguém confiava. Até que recebi uma carta. Foi deixada sob minha porta, envelopada com cera preta, sem remetente. Dentro, uma única frase: ela matou Vera. Você matou todas as outras. E abaixo, nomes. 11 nomes. Nomes que pareciam ecoar algo no fundo do meu crânio. Uma dor quente, urgente. Como se aquelas palavras tivessem raízes em mim, mesmo sem eu saber porquê. E então veio o pior. Comecei a ver os mortos. Primeiro foi Vera, na estufa, entre os vasos quebrados. Ela me olhava em silêncio, com os olhos mortos, mas alertas. Depois veio Amarildo, um homem que reconheci do sonho das algemas. Estava pendurado na árvore da praça, embora ninguém mais parecesse vê-lo. Eles estavam voltando, um por um. Comecei a ouvir passos atrás de mim, vozes me chamando pelo nome que reneguei, Isadora. Até que numa madrugada de silêncio profundo, acordei com o som de goteiras. Mas não chovia. Levantei, ainda grogue, e fui até o corredor. As paredes choravam sangue. Grossas lágrimas escorriam pelas frestas da madeira. O ar cheirava a ferro, a carne. E no chão da cozinha, escrito com aquelas lágrimas, havia uma nova frase. Fizemos o pacto juntas. Você não vai me deixar sozinha agora. Gritei. Chutei móveis, joguei água no sangue, tentei apagar tudo. Mas as palavras reapareciam em todo lugar que eu olhava. No espelho, na parede, até nos meus braços. Helena estava sumindo e Isadora, a verdadeira, a assassina, estava renascendo pela minha carne. No fundo, eu sabia o que estava acontecendo. Ela não queria apenas voltar. Ela queria me expulsar, me apagar, me transformar nela de novo.
Eu não era mais a fronteira. Eu era a fenda por onde o inferno estava escorrendo. Eu estava no limite. Helena, ou o que restava dela, se escondia dentro de mim como um fiapo de luz atrás de uma porta quase fechada. Isadora estava ganhando. E o pior, ela nem precisava mais dos sonhos. Ela falava comigo agora. Durante o dia, no meio da praça, enquanto eu cortava legumes, enquanto lavava as mãos, ela cochichava. Vera implorou para morrer. Você lembra disso? A criança da igreja foi rápido, quase sem dor. Foi quase um favor. Ela queria que eu me dobrasse, queria que eu aceitasse. Mas havia algo dentro de mim que ainda resistia. Um fio invisível, talvez. Um pedaço de consciência que não tinha sido contaminado por ela. Ainda. E então, voltei à capela. Mesmo com o lugar abandonado, trancado, cercado por superstições, algo me puxava até lá, como um imã. Desta vez, não estava sozinha. Padre Ágabo me esperava, sentado no altar, vestido com trapos negros, os olhos fundos, mais velho do que antes, ou talvez mais devorado por algo que ele mesmo havia invocado. Você sabia, desde o início. Minha voz saiu mais rouca do que eu imaginava. Ele não negou. Eu fiz o que você pediu. Você implorou para esquecer Isadora. Eu te avisei que o preço era incerto. Eu não sou ela. Não mais. Mas ainda é. Fiquei em silêncio. Ele se levantou lentamente, pegou um velho livro, quase fossilizado pelo tempo. Suas páginas estavam escritas em uma língua que doía de olhar. Este é o nome que você pronunciou, disse ele, apontando para uma palavra tremeluzente, quase viva no papel. O nome da entidade. Eu não consegui ler. Meus olhos arderam. Senti gosto de sangue na boca. Você me fez invocar isso? Gritei. Ele suspirou, como se carregasse 1000 anos nas costas. Você não queria apenas esquecer, Isadora. Você queria ser apagada do universo. Apagar o que você era, o que você fez e o que te habitava. Só algo antigo, antigo demais, poderia te conceder isso. E agora? Agora, ele quer o que lhe pertence. Foi quando o chão tremeu, levemente, como se o vilarejo respirasse. Do teto, poeira caiu. Uma vela se apagou sozinha. O padre me olhou com os olhos vazios de fé. Você está grávida dele, não no ventre, no espírito. Você é o vaso. E o parto já começou. Meu coração parou. Tudo girou. Eu vou morrer? Pior, ele respondeu. Você vai esquecer de novo. Só que dessa vez não vai sobrar nada. Nem Helena, nem Isadora. Só ele. Nesse momento ouvi o sino da capela soar, mas ninguém o tocava, e ao olhar para o altar, onde antes havia uma cruz, havia agora um espelho negro, e dele, pela primeira vez, ela saiu. Isadora, em carne, em osso e sorrindo. Ela saiu do espelho como se o vidro fosse pele, sem pressa, sem cerimônia. Isadora, mas não exatamente. Seus olhos eram vazios, como se tivessem esquecido o que era a alma. O rosto ainda era o meu, mas algo estava errado. Os músculos do rosto dela se moviam como se estivessem aprendendo a imitar a expressão humana. Ela me olhou e então sorriu, como um gato que observa um rato se afogar. Você achou mesmo que poderia me enterrar com promessas? A voz dela era a minha, mas distorcida, como se um espelho rachado tentasse repetir o som. Eu quis correr, mas meus pés afundaram no chão da capela. Literalmente, a madeira se tornou lama, o ar virou vapor. Tudo ao meu redor ondulava, como se eu estivesse dentro de um sonho febril, ou no ventre de algo muito mais antigo. Padre Ágabo caiu de joelhos, tremendo, balbuciando palavras de latim corrompido. Ele tentava rezar, mas a reza saiu ao contrário, de trás para frente, vomitada como algo envenenado. Ele está dentro de mim.
Isadora disse, erguendo os braços. E por isso ele te vê, Helena. Sempre te viu. Desde o dia em que você quis esquecer. Você não apagou o passado. Você abriu a porta dele. As velas da capela se acenderam sozinhas, uma a uma. Mas o fogo era preto, o tempo parou, literalmente. Ouvi os sinos da vila soando, o mesmo toque, repetido, incessante, como um disco arranhado. Do lado de fora, as pessoas estavam congeladas, viradas para a capela, como se esperassem algo, como se fossem testemunhas. Ele quer nascer, ela disse, aproximando-se de mim. Mas para isso, Helena, você precisa sair. Ela ergueu a mão. E ao tocar minha testa, eu me vi dentro de mim mesma. Um lugar escuro, frio, um quarto vazio com um espelho no meio. E nesse espelho, ela me observava de dentro, invertida, pálida. Esse é seu lugar agora, sussurrou. Um canto para se apagar em paz. Mas eu lutei, gritei. Empurrei o espelho, esmaguei meu reflexo, chutei a parede do escuro. Gritei meu nome. Eu sou Helena! Mas quanto mais eu gritava, mais o nome parecia se corroer por dentro. Helena, Isadora, Helena, Isadora. Viravam a mesma coisa. A voz do padre ecoou ao longe, como um sino enterrado. Há um nome escondido embaixo dos dois. Um nome proibido. Um nome que a língua humana não devia carregar. E eu vi. Vi uma palavra escrita com carne na parede daquele espaço mental. Ele. Aquele que não esquece. O pacto tinha um nome. E agora ele sabia quem eu era. O tempo quebrou. Eu senti. Como se o ar ao meu redor tivesse rachado. Como vidro sob pressão demais. As pessoas da vila ficaram paradas, congeladas. Os sinos continuavam tocando, mas sempre o mesmo som, o mesmo segundo, preso em eterno retorno. A realidade virou um loop corrompido, e então eu voltei. Mas não era uma lembrança, era real. Eu estava em um campo seco, um entardecer tingido de vermelho. O cheiro de queimado enchia o ar. Vi uma figura se arrastando pelo chão. Era Amarildo, o velho que havia testemunhado um dos meus crimes. Ele estava vivo, de novo, antes de eu matá-lo. E ali estava eu, Isadora, caminhando em sua direção com uma enxada nas mãos. Não era uma lembrança qualquer. Era a cena original e eu a assistia de fora. Mas a cada segundo, eu era puxada para dentro do corpo dela. O corpo que um dia foi meu. Quando a enxada desceu, senti na minha pele o sangue espirrar, o grito, o osso quebrando, o calor da morte. Não como memória, mas como presente, um castigo, uma reencarnação ao contrário, reviver cada pecado, sentir cada dor que causei. E então, outro salto. Agora eu estava em um quarto pequeno, de paredes esverdeadas. Uma mulher, Lúcia, minha ex-amante, os olhos arregalados, chorando. Ela implorava: Isadora, por favor, eu nunca contei para ninguém. Eu, ou o que restava de mim, a encarava com frieza. Em minhas mãos um vidro de veneno, o mesmo chá, sempre o chá. E então eu bebi 2 vezes. Ela caiu primeiro, depois eu me deitei ao lado. Mas naquela vida eu não morri. Naquela vida eu renasci como outra, como Helena. Agora tudo fazia sentido. O pacto não me livrou dos crimes. Ele os escondeu. Enterrou a verdade em troca da alma. E agora o solo estava cobrando a colheita. Você entende agora? Ouvi a voz do padre, mas ela vinha de dentro de mim. Vi seu rosto como um borrão no céu, um vulto entre nuvens. Você pediu para esquecer e em troca ofereceu o que havia de mais puro, o próprio reflexo. Você não é só culpada, você é o templo. O mundo girou, o campo queimou. Os corpos ao meu redor começaram a levantar, com olhos ocos. Todos os que eu matei, todos. Eles não me atacavam, apenas me olhavam, julgavam, e atrás deles surgiu a figura sem rosto.
a entidade, o que assina pactos, o que vive no espelho, o que vê mesmo no esquecimento. Ele não precisava de palavras. Seu silêncio era a sentença. A terra rachou. As casas da vila começaram a se dobrar sobre si mesmas como papel molhado. O tempo ficou preso em lampejos, como se a realidade piscasse, tentando decidir qual versão deveria continuar. E aí eu entendi. A próxima vítima era a vila inteira, por minha causa. A vila está quebrando, não metaforicamente, não psicologicamente, fisicamente. As casas rangem e choram, como se tivessem lembrado do que abrigaram. As janelas tremem sozinhas, a terra afunda em espasmos, o relógio da praça gira ao contrário, acelerado. O tempo rejeita o presente, e as pessoas, elas estão acordando. Eu vejo nos olhos delas, primeiro confusão, depois medo, por fim, ódio. Estão começando a se lembrar de mim, de quem eu era, as pessoas que me deram pão, que me deixaram viver aqui, as que me estenderam a mão quando cheguei como Helena, a forasteira com passado em branco. Agora sussurram meu nome verdadeiro com veneno na voz. Isadora, assassina, bruxa. Eles cercam minha casa, não com tochas. Isso seria misericórdia demais. Eles carregam as lembranças como armas. Cada um sussurra uma verdade que eu tentei apagar. Ela matou minha filha com veneno. Ela enterrou o bebê no quintal. Ela fez pacto com o que mora debaixo da terra. Eu tento explicar, tento gritar que não sou mais ela, que fui enganada, que tudo que eu queria era esquecer. Mas eles não ouvem, porque agora o chão ouve por eles. E ele responde, a terra treme. Um grito sai das raízes. Não é som, é memória pura, compactada como rocha e jogada de volta à superfície. Veios pretos começam a sair do solo como artérias expostas. A vila sangra, um cheiro de metal e mofo enche o ar. O céu fica vermelho, o sino da capela toca sozinho, e do meio da praça o espelho negro emerge, alto como um obelisco, pulsante. Eu vejo meu reflexo, mas não sou eu. Sou ela, Isadora, inteira, e atrás dela, o vulto, a entidade, aquele que foi acordado pelo esquecimento. Você teve a chance de pagar com silêncio, diz ela, do outro lado do espelho. Agora vai pagar com voz, com corpo, com pele. O padre aparece cambaleando, ensanguentado, queimado pela própria fé corrompida. Ele grita, é o parto, o nascimento está começando, ela é o canal. Helena, escolha, ou você se rende, ou se sacrifica. E aí eu entendo, o pacto nunca apagou meu passado, ele só o enterrou vivo. E agora, ele quer sair. O espelho negro está de pé no meio da praça, vibrando. Ele respira. O ar em volta dele pulsa como carne viva. A vila está tomada por um silêncio doentio. Não há gritos, nem pássaros, nem vento. Apenas a sensação sufocante de que o mundo está prendendo a respiração. Do espelho, ela me observa. Eu. Ou o que sobrou da mulher que enterrei com meu pacto. Isadora sorri. Mas não é só um sorriso. É uma rachadura, um aviso de que algo está vindo. E sou eu quem vai abrir a porta. O padre cai ao meu lado, tossindo sangue com os olhos semiabertos. Helena, ainda há uma chance, mas você tem que aceitar quem você foi, antes que ela aceite por você. Eu não posso. Minha voz sai pequena. Eu não sou ela. Você é. E só reconhecendo isso pode impedir o nascimento. Eu tremo. Cada osso em mim quer fugir. Mas eu me aproximo do espelho. Lá dentro, vejo não só Isadora. Vejo todos os meus crimes. Amarildo, com o crânio rachado. Lúcia, com os olhos marejados de veneno. A criança no altar, ensanguentada. As chamas. As mentiras. As covas. Tudo. Isadora estende a mão através do vidro e pela primeira vez ela toca o mundo real.
O espelho não é mais um reflexo, é uma passagem, e ela quer sair, e a entidade atrás dela quer nascer. Você pediu para esquecer, Helena. Agora escolha. Quer lembrar e sangrar por isso? Ou quer apagar e deixar que outro viva no seu lugar? Vejo o povo da vila em volta, hipnotizados. Alguns começam a repetir palavras estranhas, línguas mortas, invocações enterradas. O padre geme, tentando se erguer. E então percebo, eu tenho uma escolha. Não posso mais mudar o passado, mas posso assumir a culpa. E talvez, só talvez, isso seja a chave. Respiro fundo, dou um passo à frente e digo, pela primeira vez em voz alta, eu sou Isadora. O espelho treme. Eu matei, eu menti, eu traí, eu destruí tudo que tocava. E quando não consegui mais viver comigo mesma, eu me escondi. O espelho começa a rachar. Eu quis esquecer, mas ninguém esquece o que enterra em si. Eu fui covarde, eu fui monstro. E agora, coloco a mão sobre o vidro. Agora eu vou ser a jaula. O espelho explode. Luzes negras como relâmpagos invertidos cortam o céu. A entidade grita. Um som que não vem do ouvido, mas do coração, dos ossos. Uma dor ancestral. Eu me jogo para dentro do espelho, na direção de Isadora. E por um momento sou duas. Eu caí para dentro do espelho, da minha mente, do que restou de mim. Não existe chão aqui, nem céu. Só lembranças em suspensão, girando como estilhaços de um passado em chamas. Cada memória é um eco. Cada eco, uma faca. Estou sozinha, mas não por muito tempo. Do horizonte líquido, ela surge. Isadora, com minha voz, meus olhos, mas sem alma. Uma casca que carrega todo o horror que eu tentei abandonar. Atrás dela, ele, a entidade, aquele que mora debaixo. O nome sem boca, a forma sem sombra. Ele não tem rosto, mas seu olhar me pesa como 1000 olhos. Como se estivesse esfolando minha alma com o simples ato de me lembrar. Você quis enterrar a culpa, Isadora diz, caminhando em minha direção. Mas esqueceu que o que se enterra cria raiz. Ela estende a mão e o cenário muda. Agora estou no quarto da minha infância. Vejo meu pai. Vejo o sangue. Vejo o que fiz antes mesmo de ser adulta. Ela me mostra tudo. Não para me punir, para me quebrar. A entidade quer que eu me destrua. E por um segundo, eu quase deixo. Mas então eu lembro. De Lúcia. De suas palavras antes de morrer. Você pode apagar o fogo, Isadora, mas não o calor que ele deixou. E eu entendo. A culpa é a minha arma. Ela me queima, mas também me lembra que ainda sou humana. Grito. Você quer nascer através de mim, mas só o que vai encontrar aqui é lama e arrependimento. Isadora ri. A entidade se aproxima. Eu sinto a presença dele tentando entrar em mim, como um veneno que quer vestir pele. Mas eu luto, não com força, com verdade. Revejo cada pecado e digo os nomes em voz alta. Amarildo, Lúcia, Padre Mariano, a criança sem nome. Eu lembro de todos vocês. E agora carrego vocês comigo, não para esquecer, mas para que não morram em vão. O mundo começa a ranger, a entidade recua. Por um segundo, treme. Eu vejo. Ele se alimentava do esquecimento, da negação, do silêncio. Mas eu não me calo mais. Isadora grita, seu rosto racha. O corpo dela se desintegra em poeira de vidro. E a entidade ruge. Um som de 1000 vozes sendo apagadas ao mesmo tempo. Eu sinto a dor, o colapso, o fim. Mas também sinto algo mais. Libertação. Eu sou Isadora. Eu sou Helena. E eu sou o que resta depois da queda. O espelho começa a se fechar atrás de mim. Tenho uma escolha. Voltar ou ficar aqui. Ser a prisão. O selo. O padre disse, ou se rende ou se sacrifica. E agora eu entendo o que ele quis dizer. Tudo está branco. O espelho está se fechando atrás de mim, como uma ferida que cicatriza sem deixar marca. Dentro de mim, há silêncio. Mas não é o mesmo de antes. Não o silêncio do medo, nem do arrependimento.
É o silêncio da aceitação. Eu não volto. Fico. Este lugar, o vazio entre os mundos, feito de lembranças quebradas e arrependimentos esquecidos, precisa de um guardião. Alguém que conheça a escuridão por dentro, que a reconheça, que a respeite. Eu não sou mais Isadora, nem sou apenas Helena. Sou o que nasce quando uma alma decide não fugir. Sou o selo, a entidade grita, encurralada, presa comigo. Ele não entende. Ele devora o que as pessoas escondem, mas não sabe o que fazer com quem se entrega inteiro. Aqui, neste limbo, ele não tem onde se esconder. E eu não tenho mais onde fugir. A luz cresce e eu desapareço com ela. Acordo com o som do sino, mas não sou mais eu. Sou a vila. Sou os olhos que observam, sou a criança que nasce, o velho que reza, a mulher que canta para espantar o frio. Sou os sussurros nas paredes. Eles acham que tudo acabou, mas um dia alguém vai tentar esquecer de novo. E quando isso acontecer, o espelho encontrará outro rosto, outro nome, outro pacto, porque o mal não desaparece, ele só espera. Um novo forasteiro chega à vila, olhos vazios, passos lentos, diz que não lembra de onde veio. O padre o recebe, com um sorriso estranho, familiar, e no fundo da capela, um novo espelho começa a se formar. Fino, negro e levemente rachado. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.